É possível equilibrar, de um lado, a liberdade de anunciar produtos e, do outro, a proteção da criança e do adolescente contra o estímulo ao consumo? Se de um lado nós temos o direito de anunciar, isso que eu acabei de falar da liberdade de informar e de ser informado, que nós podemos rotular ou não como liberdade de expressão comercial, pouco importa, versus, digamos, uma proteção da criança que também é estabelecida na Constituição. São dois aspectos de natureza constitucional onde tem que ser resolvido pelo princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Na Constituição Federal, nós temos o artigo 227, que fala que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança a dignidade e o respeito, colocar a salvo de toda forma de negligência, etc., etc. O artigo 220, por outra vez, estabelece justamente que o pensamento, a criação, a expressão e a informação não sofrerão qualquer restrição. Obviamente, nós temos aqui produtos lícitos, onde há necessidade de se anunciar esses produtos, e aí você tem um outro binômio, o direito de informar e o direito de ser informado. Se nós quisermos simplesmente banir a publicidade infantil dos meios de comunicação social, depois eu vou falar um pouco sobre televisão paga, na visão, digamos, desse meio de comunicação social que é a televisão e o rádio, nós estamos fazendo um desserviço. Nós estamos querendo banir a criança, o menor de 12 anos, e inclusive o adolescente entre 12 e 18 anos, de ter a informação sobre determinados produtos. Ou seja, qual a razão de o Estado simplesmente banir essa, digamos, essa geração cada vez mais bem informada, cada vez mais bem conectada com o mundo? É importante que a gente não se deixe iludir pelo fato de as crianças estarem inundadas pelos avanços tecnológicos, no sentido de que elas seriam mais inteligentes, estariam mais bem preparadas do que as crianças do passado. As crianças continuam sendo crianças, elas continuam passando por uma fase de desenvolvimento peculiar, biológico, psíquico, na qual elas precisam de proteção. Não fosse assim, nós teríamos regras que hoje o Estado já traz, como, por exemplo, a obrigatoriedade de se colocar cadeirinha nos carros para proteger as crianças, ou então como a proibição da venda de bebidas alcoólicas para as crianças, ou a questão do voto aos 16 anos de idade. E a publicidade ela não tem absolutamente nada a ver com a cidadania. A única coisa que a publicidade quer é vender, a publicidade é venal, o objetivo da publicidade é vender produtos e serviços e aumentar a lucratividade. A publicidade é a única fonte de receita da televisão aberta. A publicidade é que institui, que dá o sustentáculo dos programas televisivos de toda a ordem, ou seja, programas esse de jornalismo, programa de televisão, o esporte que nós tanto gostamos, todo e absolutamente toda a viabilização desse conteúdo que é proclamado como um dos melhores do mundo, inclusive em termos de qualidade, né, e por isso que não tivemos no Brasil uma penetração tão grande, no máximo na ordem de 10% de televisão aberta, de televisão fechada, por causa justamente da qualidade digamos, do programa televisivo brasileiro. Então, nós vamos querer cercear isso, nós vamos querer tirar isso desse modelo de negócio. Em 2012, houve 94 bilhões de reais, isso mesmo, vocês ouviram, não são milhões, são 94 bilhões de reais foram gastos no Brasil em veiculação, não em produção, em veiculação publicitária. Isso teve um aumento em relação a 2011, senadores, de 7,5%. Representa 2,3% do PIB. E aí eu peguei dois casos específicos que talvez tivesse mais ligação com a questão do consumidor aqui, que está mais tocando ao cerne dessa questão. Publicidade de alimentos. Todas as publicidades de alimentos reunidas representam 3,3% deste mercado. Publicidade de brinquedo, 0,8%. Então, se fosse adotado isso, como alguns acreditam, que seja o banimento completo da publicidade de brinquedo, não iria quebrar nenhuma emissora de televisão, nenhuma agência de publicidade, nenhuma fábrica de brinquedo. Se fosse banido também a publicidade de alimentos, também não. Isso daí está dentro da margem de lucro que eles têm, se compensa. A publicidade de cigarro representou uma perda muito maior e não quebrou nenhuma emissora de televisão, nenhuma agência de publicidade, sequer fabricantes de cigarro. Então,
E o que não está sendo proposto aqui é a questão do banimento da publicidade, mas sim a questão de não direcionar a publicidade para crianças. O que o Instituto Alana defende é a proibição do direcionamento da mensagem ao público menor de 12 anos de idade e não a proibição da existência da publicidade de produtos infantis. Então, isso é muito diferente, essa distinção é essencial que ela exista, porque nós defendemos que a publicidade de produtos infantis, seja brinquedos, alimentos, vestuário, o que for, que ela seja dirigida aos pais, aos responsáveis, ao adulto, e isso, claro, depende de um plano de comunicação que seja feito pela empresa. E que essa publicidade deixe de passar, seja no caso tradicional da televisão, deixe de passar durante programação infantil, ou na internet, em sites infantis, ou dentro de escolas, mas que se comunique em veículos em que os adultos estão contemplados. Que tenha publicidade de brinquedo, mas que seja regulamentada como que vai ser essa publicidade, como é nos outros países. O Parlamento britânico, pela primeira vez, regulamentou a publicidade para a criança em 1874, quando falou que não deveria se vender produtos ou incentivar crianças, isso era para aquelas pessoas que ficavam nas portas das lojas, para forçar crianças a comprar e se endividar. Então, a Inglaterra já está bem adiante nisso. Sempre quando nós fazemos uma comparação, o Brasil é o país mais atrasado do mundo na regulação da publicidade infantil. A Suécia, a Dinamarca não permitem nenhum tipo de publicidade. Lembre-se que a Suécia, a Dinamarca e outros países, que esse teste comparatório completamente desassociado que querem fazer, eles foram estatais durante muitos anos, mais de 3 décadas, salvo engano. Ou seja, a fonte que trouxe, digamos, a viabilização de programas dos mais diversos gêneros, não foi a publicidade, foi o Estado pagando. O Estado que definia, vocês, senhores espectadores, vão assistir exatamente isso aqui e que o Estado quer. Graças a Deus não é o nosso movimento, não é a nossa origem. Nossa origem é privada, de liberdade de escolha. Não é tentar transformar o Brasil na Suécia ou na Dinamarca, mas é mostrar que os países mais modernos, os países com democracias consolidadas, têm regras e restrições muitíssimo severas em relação à publicidade comercial. Se nós formos, por exemplo, olhar o que acontece na Inglaterra, hoje é proibida a publicidade de alimentos com altos teores de sódio, gordura saturada, gordura trans, açúcares, de bebidas com baixo valor nutricional, em programas televisivos cuja audiência seja de pessoas menores de 16 anos de idade. Então, se nós achamos que as crianças de até 12 anos já estão com pouca proteção, lá se pensa em 16 anos de idade. Algumas soluções que surgiram, e isso pegando o modelo de outros países, essa participação da sociedade, a participação da academia, a participação do governo nessa autorregulamentação participativa. Então, os vários exemplos de modelo de autorregulação que existe nos países mais adiantados não são totalmente independentes e autônomos, como se pretende manter aqui no Brasil. São com o acompanhamento de instâncias do Estado. A seguir, qualquer publicidade para crianças é abusiva? Eu não vejo nenhum grande problema da indústria de chocolate, na época da Páscoa, querer vender o seu produto.